Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos, né, de CDPF, e eu vim conversar com vocês, dar boas-vindas, né, agora para esse bimestre, né? Imagino que a gente vai se ver nesse bimestre. Nós já estamos partindo para para o ensino híbrido, né? Então, quem puder assistir na escola vai assistir na escola, quem não puder assistir a aula na escola vai assistir através da plataforma. Então, assim, eu quero dar as boas-vindas, né? E falar com vocês, né, sobre justamente a nossa matéria desse terceiro bimestre. Que pela apostila, o terceiro bimestre seria só PCN. Mas eu preferi adiantar o PCN porque eu achei que os PCNs eram mais importantes, não no sentido de validade, né? Mas no sentido assim de conhecer, né, mais rapidamente os PCNs. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as tendências pedagógicas brasileiras, que na apostila vocês vão ver que está no segundo bimestre. Mas isso aí não influencia em nada, tá? A gente está trabalhando dentro da proposta curricular. Eu só troquei porque eu achei conveniente falar dos PCNs primeiro, tá bom? Então, assim, as tendências pedagógicas brasileiras, elas levam em conta, né, o momento atual, né, e político da sociedade. Isso quer dizer que cada momento, cada movimento, vão aparecer novas reflexões, novos educadores, novos filósofos, né? E aí vem se formando no Brasil a nossa prática pedagógica dentro dessas tendências, que as épocas, né, vão fazer com que elas mudem. Por quê? Porque em cada momento a gente tem uma nova evolução. Então, é através dessas evoluções que nós vamos, então, mudando para uma reflexão mais abrangente sobre as tendências pedagógicas, né, da educação brasileira e como que essas linhas de pensamento vão interferir na aprendizagem, porque cada uma tem uma característica diferente, certo? Então, nós temos, né, nas tendências pedagógicas brasileiras, nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas, tá? Então, nas tendências liberais, a gente encontra o ensino tradicional, a proposta renovada progressiva, renovada não diretiva, né, que é da escola nova, e tecnicista. Isso são tendências liberais. E nas tendências progressistas, nós encontramos a pedagogia libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, para que vocês possam entender um pouquinho de cada uma delas. Então, os professores, eles devem se apropriar dessas tendências, até para quando ele lê um texto, ele saber de que tendência, né, que está sendo colocado ali. Porque a docência, ela não se faz, né, a prática docente, a prática do professor, não se faz de uma forma isolada. Existe todo um histórico, né? Como que o professor chegou hoje a dizer que o trabalho interdisciplinar é um dos mais eficazes na nossa prática docente? É porque nós já temos uma história, nós já temos, então, um trajeto, um caminho, né, na pedagogia brasileira. Então, essa eficiência, essa qualidade na atuação, ela se divide com cada situação, né? Então, cada tendência mais adequada ao tipo de prática, ao tipo de pensamento, ao tipo de filosofia de cada educador. Então, desse modo, essas explicações, elas vêm trazer para vocês aqui a diferenciação. Então, tendências liberais, elas são abertas, são democráticas, né? Elas falam de uma investigação de uma sociedade capitalista, né? Ela fala no preparo do aluno para os papéis sociais,
de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia, né, dentro das normas da sociedade. Então, ela tem toda essa questão dos valores sociais, né? A cultura, respeitando a cultura de cada indivíduo. Essas são as tendências liberais. E as tendências progressistas, elas partem de uma análise da realidade social, que sustenta aí as questões sociopolíticas da educação, que conduz às ideias, né, implantadas pelo capitalismo, fala no desenvolvimento, né, da sociedade, no desenvolvimento progressista, né, com essa ramificação das suas correntes. Então, eu vou falar um pouquinho, né, mais sobre essas duas tendências, que naturalmente eu disse aí para vocês, que tendências são as liberais e as progressistas. Dentro das liberais, eu tenho o quê? A tradicional, que foi a primeira, né, pedagogia tradicional, foi a primeira implantada no Brasil por motivos históricos. E essa tradicional é aquela tendência em que o professor ele é o centro, é a figura central, né? E o aluno é um receptor passivo, ele não fala nada, ele não diz nada, né? E o professor é a verdade absoluta. Então, o aluno é um mero repetidor. Então, essa é uma tendência tradicional, que vocês já devem ter ouvido falar muito bem, né? Nós temos, então, renovada progressiva, que também faz parte, né, dessa tendência liberal. Essa tem uma composição mais voltada para a burguesia, né? Próxima assim ao cenário da educação brasileira, logo no início, né? Que a educação era voltada só para a elite, caracteriza-se por centralizar no aluno, né? Como um ser ativo e curioso. E o professor é um facilitador, tá? Essa renovadora progressiva, né? E que tem uma hegemonia aí da burguesia, né? Dá uma misturada aí entre o burguês e o popular, né? E coloca o professor como um facilitador, que já é uma coisa boa, né? Tem a renovadora não diretiva, que é de Anísio Teixeira, né, que fala da escola nova no Brasil, né, aquele método centrado no aluno, que gerou um movimento, né, gerou um movimento social da escola nova, e é para aprender assim, significativamente as percepções, as mudanças, né, o papel formador da escola. Então, a escola nova prega isso, né, que a escola tem um papel formador de atitudes, né, dentro da sociedade, ok? Temos ainda a tendência tecnicista, né, que fala aí de Skinner, né, que fala de um professor que deposita conhecimentos, né, que faz uma aplicação com manuais, que já tem uma prática extremamente controlada, né, e que se articula, né, com o sistema produtivo. Ele faz uma mão de obra especializada para o mercado de trabalho, né? Então, a tecnicista ela é voltada para a técnica do trabalho. Então, é um estudo voltado especificamente para o técnico, né? Antigamente existia, né? Só esse curso técnico. Então, ela é tecnicista. Bem, agora, a segunda parte, né, da pedagogia, por exemplo, tendências progressivas. Ela parte de uma análise crítica da realidade social, sustenta aí um desenvolvimento, né, da população, trabalha com as ideias de Marx, né, e de uma sociedade que tem uma tendência a progredir. A libertadora, né, que também faz parte dessa tendência progressista, ela é conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, né, que é a educação para a libertação. A educação é do vínculo, né, da classe do oprimido, né? Ela liberta, a educação está libertando a população, o povo, né, dessa opressão. Então, essa pedagogia libertadora, ela é sempre ligada
ao nome de Paulo Freire, né? Porque ela elabora uma consciência crítica aí, né? De uma organização de classe, né? Ou seja, a classe dos oprimidos e a classe, né? Daqueles que oprimem, né? Dos opressores. Então, é tipo, né? Quem está no poder, né? São aqueles que oprimem, né? E quem é do povo acaba sendo oprimido. Assim, a visão de Paulo Freire. E é a pedagogia libertadora. Tem a pedagogia libertária, que fala de uma transformação, né, no sentido somente do que o educando vive. Ela enfoca a livre expressão do contexto cultural do aluno, né? E os conteúdos disponibilizados para esses alunos tem que ser assim aconselhados, né, à disposição do aluno, mas tenha tido assim toda todos os conteúdos passados minuciosamente pelos professores, né? E nesse caso aí tem que se levar em consideração as novas situações, né, dos alunos e toda a sua vivência. E a última, que é a crítico-social, né, que faz parte aí dessa tendência progressista, né? Ela fala, o crítico social dos conteúdos fala de histórico, crítica também, né? Que é uma tendência que apareceu no Brasil no final dos anos 70 e prioriza os conteúdos, né? E tem esse confronto aí com as realidades sociais, do que é necessário a gente enfatizar nos nossos conteúdos e o que não é. Então, tem que preparar o aluno para o mundo. Então, essa participação democrática aí da sociedade vem com a aquisição dos conteúdos de socialização. Então, nessa pedagogia crítico-social, os conhecimentos construídos, eles devem ser voltados para as necessidades sociais, tá? Então, são essas as teorias aí que eu estava querendo passar para vocês, né? Para a gente fazer uma análise. E depois eu vou enviar para vocês, então, algumas atividades para vocês analisarem qual é a tendência aí, se é uma tendência renovadora, progressiva, se ela é libertária, né? Se ela é tecnicista. Depois a gente vai fazer uma análise, né? De alguns textos através dessas características que eu passei para vocês aqui agora, tá certo? Então, meu beijão para vocês e a gente vai se ver pessoalmente em breve, tá bom? Até a próxima.